Esse vídeo não vai ser nada sobre design nem nada do tipo. Esse vídeo tá mais pra um desabafo. Só queria dizer algumas coisas sobre o meu pai, que ele infelizmente faleceu no dia 1º de julho, vítima da amiloidose. E eu já tinha conversado com vocês aqui no canal sobre a questão da criação de conteúdo e tudo mais. Algumas pessoas lá pelo grupo estavam sabendo dessa batalha aí que eu tava enfrentando. E infelizmente ela se encerrou da pior forma, né? Todos aqui da família lutamos muito para que ele melhorasse, incluindo ele mesmo, foi o que mais lutou, o que mais tinha vontade de melhorar. Mas Deus tinha outros planos para ele e agora ele tá no reino dos céus, sendo guiado pela espiritualidade amiga, assim acredito. Meu pai foi um homem incrível que me ensinou muitas coisas e foi muito importante na minha formação como pessoa. Sem ele, eu jamais teria feito muitas coisas que fiz na minha vida até agora, como andar de skate, por exemplo. Assim como a minha mãe, meu pai me incentivou muito nesse esporte, inclusive me ajudou a construir várias coisas para que eu andasse de skate, como caixotes, rampas e várias outras coisas que eu usei para me aperfeiçoar e melhorar nesse esporte. Além de também me incentivar a participar de competições, o que me levou até a ganhar algumas premiações também. Se não fosse também por o incentivo dele, eu não seria designer. Porque apesar da vontade dele de que eu fosse um militar como meu avô, quando ele percebeu o quanto eu me dediquei, me identificava com o design, ele começou a me incentivar também. Inclusive comprando o meu primeiro notebook e o meu primeiro computador. Antes disso, eu tinha um que tinha sido dado de presente pela minha mãe para mim, que não era muito bom. Então, o primeiro computador de fato comprado de mesa que eu tive foi ele que me deu, assim como o primeiro notebook também. Meu pai era uma pessoa muito alegre, muito de bem com a vida. Ele adorava fazer brincadeira com todo mundo. Ele gostava de fazer todo mundo dar risada, especialmente da imitação dele de Vera Verão. Sempre que ele fazia, todo mundo morria de rir. E com isso eu sempre tive muitos aprendizados com ele, sabe? Tem muita coisa que ele me ensinou que eu poderia contar, mas agora eu quero compartilhar aqui algumas coisas dessas que ele me ensinou, tanto diretamente quanto indiretamente, ao longo de todo esse tempo de convivência aí de basicamente 30 anos. Meu pai era uma pessoa que por vezes era bastante difícil de lidar. Isso fez com que ele tivesse conflito com muitas pessoas ao longo da vida e que sempre parecesse que ele estava muito estressado. Isso, entre os meus amigos, inclusive gerou o apelido de Deus da Guerra, porque meu pai fisicamente era, na verdade, quando mais novo, um pouco parecido com o Kratos, personagem de God of War, e o gênio dele também era muito parecido, esse gênio de qualquer coisa gritar, de estar com raiva de tudo, de parecer que está com raiva de tudo. Mesmo assim, ele sempre estava lá para ajudar as pessoas, mesmo as pessoas que tinham feito muito mal a ele. Ele era difícil, sim, era brigão, mas ele nunca foi rancoroso com ninguém. E essa é uma lição que ele também me ensinou, apesar da gente nunca ter conversado sobre isso. Eu aprendi que certos conflitos não valem a pena e que, sempre que possível, eu devo tentar ajudar as pessoas. Não esperando alguma coisa em troca, mas porque é o certo a se fazer. E ele viveu a vida dele toda assim. Ele ajudou muita gente que ele nunca cobrou favores de volta, sabe? Ainda que isso custasse às vezes alguma coisa para ele. Ele também me ensinou que é importante a gente não ser tão apegado aos detalhes técnicos das coisas. Às vezes é mais importante a gente saber fazer a coisa bem feita. Meu pai só estudou até a 4ª série e ele errava a maioria das coisas, nomes dos meus amigos, nomes das coisas do trabalho dele, às vezes nomes de endereços, coisas do tipo. Mesmo assim, ele sabia como levantar e reformar uma casa como ninguém, e os clientes dele adoravam o trabalho dele. E ele fazia o trabalho dele,
muito bem feito, mesmo que às vezes ele não soubesse os nomes ou as melhores formas de falar de alguma coisa. Meu pai também me ensinou que música boa não tem idade. Ele ouvia de tudo um pouco, mas ele ouvia o que ele gostava, independente de ser velho, de ser novo. E ele nunca se importou com o julgamento alheio por isso. Essa também é outra lição que ele me ensinou, não se importar com o julgamento. Ele sempre estará lá, sempre vão julgar você por alguma coisa. Mas o único julgamento que realmente importa deve ser o seu sobre si mesmo, porque esse você ainda consegue mudar alguma coisa. E agora, perto do fim, ele me ensinou uma última coisa. Quando precisamos é que realmente sabemos quem são nossos verdadeiros amigos. E às vezes eles não são só aquelas pessoas que a gente deposita toda a nossa amizade, toda a nossa confiança. Às vezes os nossos amigos de verdade são aquelas pessoas que a gente briga, são aquelas pessoas que a gente tem desconfianças, são aquelas pessoas que a gente tem algum problema mal resolvido. E nesses momentos elas se tornam presentes, elas mostram que às vezes essas rusgas elas não são tão importantes assim ou tão relevantes assim. Ele tinha muitas dessas com muitas pessoas e várias dessas pessoas no dia do enterro dele e também quando ele se internou e quando ele estava se cuidando em casa, visitaram ele, conversaram com ele, deram apoio, deram ajuda de alguma forma, deram uma palavra de conforto para ele. E eu acho que quando ele se foi pelo menos com a percepção de que na verdade ele não estava tão sozinho, de que ele não era uma pessoa tão sozinha quanto ele acreditava. E eu também percebi isso, sabe, na minha vida. Eu acho que fica essa lição pra mim que certas rusgas, certas inimizades, certas coisas não valem a pena. Especialmente quando a gente observa que às vezes são essas pessoas que vão ajudar a gente no momento de necessidade. E ao meu pai, o que eu queria dizer é obrigado por tudo. E eu te amo, pai. Eu espero que algum dia a gente se encontre de novo.